Eu sou Pedro Lacerda, eu trabalho no GitHub aqui na Operação Brasileira, junto com o Júlio, que está aqui na frente também. E o Daniel Varanda, ele é da Sensidia, um grande especialista em APIs aí também, e ele vai começar falando com vocês agora. Beleza. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniel Varanda, eu sou arquiteto de soluções lá na Sensidia e minha missão é projetar soluções arquiteturais focadas no sucesso do projeto dos clientes, principalmente soluções focadas em microserviços, APIs e soluções baseadas em cloud. E hoje a gente está aqui para falar com vocês sobre esses estilos de APIs, né? E quais são os critérios de decisão, quando utilizar cada um deles, né? Qual que é a melhor escolha de acordo com o cenário de uso de vocês. Então, primeiramente, e também contar um pouquinho de case, né? Principalmente o case do GitHub. Então, primeiramente, falando um pouquinho da história de cada um desses estilos de APIs, REST foi um conceito criado pelo Roy Fielding, onde ele descreve como que uma aplicação web ela deveria funcionar. Então, existem diversas diretrizes, diversos critérios, né, para a construção de APIs e aplicações web. Já GraphQL, ele foi inicialmente construído para ser utilizado dentro dos projetos do Facebook, e em 2012 o Facebook disponibilizou esse padrão, né, essa implementação como open source para ser utilizado pela comunidade de desenvolvedores. Já o gRPC, ele foi também criado internamente no Google, e em 2015 o Google disponibilizou esse padrão para que as pessoas pudessem utilizar. E aí, falando um pouquinho das características de cada um desses estilos de arquitetura, né? Então, o REST, ele é uma arquitetura já bastante popular, que já vem sendo utilizado por bastante gente, enquanto que o GraphQL, ele está crescendo a quantidade está ganhando popularidade, né? As pessoas estão utilizando cada vez mais, e o gRPC ainda tem uma arquitetura pouco conhecida. E só para que a gente possa visualizar um pouquinho isso, quem aqui já construiu ou consumiu APIs RESTful? Legal, a grande maioria, quase todos. E GraphQL? Alguns poucos. E gRPC? Quase ninguém. Bacana. Então, essencialmente, o REST ele funciona em cima do protocolo HTTP, né? Então, eu interajo com a minha aplicação REST utilizando os recursos, as operações, os métodos do protocolo HTTP, enquanto que GraphQL ele não é preso a um protocolo de comunicação, né? Ele pode ser utilizado tanto em HTTP como AMQP ou MQTT. E já o gRPC, ele funciona essencialmente através do protocolo HTTP 2.0, que traz diversas melhorias em relação ao HTTP 1.0, como multiplexing, traz algumas melhorias com relação a SSL e também stream bidirecional. Falando sobre formato de mensagem, o REST, ele possui a flexibilidade de eu trafegar diferentes formatos de mensagem, né? Então, eu posso trafegar JSON, XML ou outros formatos. Já o GraphQL, ele funciona essencialmente em cima de JSON, enquanto que o gRPC, ele funciona utilizando protobuf, que é um formato de mensagem serializada, então ele não é um formato compreensível por humanos, né? É uma linguagem mais de máquina, e que isso traz uma grande eficiência do ponto de vista de performance, de parse, de serialização e deserialização desses objetos. A invocação de REST ela acontece em cima baseada nos recursos do protocolo HTTP, né? Então eu interajo com uma URI, os seus métodos e elementos, enquanto que GraphQL eu tenho um endpoint único, né? Então eu tenho um único endpoint, onde todas as chamadas são feitas nesse mesmo endpoint e eu construo carries e mutation para interagir com os meus objetos. Já o Google RPC, ele é baseado em chamada remota de procedimento, né? Então ele funciona tal como uma chamada de um método de uma classe e ele abstrai completamente os detalhes do protocolo HTTP. Falando sobre especificação, né? Como que eu documento as minhas APIs? Então o REST ele permite várias formas, vários diferentes formatos de especificação. Então o mais comum é o Swagger, né? Atualmente conhecido como Open API Specification, ou RAM, ou alguns outros formatos. O GraphQL ele possui uma especificação baseada em Interface Description Language, onde eu defino os meus esquemas, as minhas carries e minhas mutations. Já o Google RPC ele também possui uma EDL baseada no Google RPC Protobuf Definitions. Seguindo aqui, falando um pouquinho sobre esse gráfico de popularidade, de tendências aqui da InfoQ,
Aqui a gente pode ver que quem está adotando agora a gRPC e GraphQL, eles são considerados os pioneiros, né? E quem está adotando nesse momento aqui REST é considerado já como uma adoção tardia, né? E aqui mostrando um pouquinho como que funciona na prática, né? Uma chamada de uma API RESTful. Então, basicamente, você está interagindo aqui com o protocolo HTTP, né? Então, fazendo uma chamada aqui numa URI, através do método GET, e obtendo aqui as informações de pedido, que é o recurso no qual eu estou interagindo. E aí veja que para que eu obtenha os itens do meu pedido, é necessário fazer um segundo round trip aqui, uma segunda chamada, onde eu estou fazendo um GET aqui nos itens desse pedido. Já em GraphQL, eu consigo construir uma query language e definir exatamente quais são os recursos que eu quero obter na minha chamada. E aqui uma característica importante, que eu tenho um único endpoint. Então, toda chamada a uma API GraphQL, ela sempre vai acontecer nesse mesmo endpoint e o resultado sempre vai ser no mesmo HTTP status. E no meu body aqui, eu construí a minha query language, no qual eu vou dizer quais são os recursos, quais são os objetos que eu quero obter, e o retorno vai ser exatamente o que eu pedi, nada mais e nada menos. Então aqui eu estou dizendo quais são os recursos e atributos e está sendo retornado apenas os recursos e atributos que eu pedi. Então isso traz uma grande redução no round trip, na quantidade de chamadas ao meu servidor para obter as informações no qual eu desejo. Já aqui em Google RPC, ele é baseado em chamada remota de procedimento, né? Então, toda a complexidade, todos os detalhes do protocolo HTTP, eles são abstraídos. Então, eu faço uma chamada tal como eu faço uma chamada em uma classe, em um objeto. Seguindo aqui para algumas comparações de características, aqui tinham alguns emojis, umas carinhas tristes, neutras e felizes, mas não está aparecendo na projeção. Mas ainda bem que a gente tem as cores aqui para se guiar. Então, falando do ponto de vista de performance, né? Aqui, nesse ponto de vista de performance, o Google RPC ele se sai melhor, né? Então, ele vai ser o tipo de API que vai ser retornada, que vai ter a melhor performance. Do ponto de vista de round trips, então, o GraphQL ele se sai melhor, por conta de eu poder pedir exatamente o que eu quero e obter exatamente o que eu pedi. Inclusive, eu posso fazer uma mutation para eu incluir um novo cliente, por exemplo, na minha base. E nessa mesma chamada, eu já posso fazer uma query para obter qual que foi o ID desse cliente que foi criado e também detalhes do serviço e produto que esse cliente adquiriu. Então, numa única chamada, eu consigo incluir um cliente e já retornar informações desse cliente, fazendo joins, fazendo associações com outras entidades, inclusive. Então, isso diminui drasticamente a quantidade de round trips e eu consigo escalar muito mais os meus aplicativos, as minhas aplicações que estão chamando essas APIs. Do ponto de vista de tráfego de rede e tamanho de payload, né, o Google RPC, por ele trabalhar com Protobuf, uma linguagem de máquina serializada, ele é o que tem o menor payload e vai gerar o menor tráfego de rede em comparação aos outros estilos. Do ponto de vista de segurança, de eu aplicar padrões de autenticação, de autorização, o REST ele é o que se sai melhor nesse contexto, porque eu tenho cada chamada sendo feita em uma ARI, em um endpoint diferente, e eu consigo centralizar toda a aplicação da segurança, da autenticação e da autorização dentro de uma camada de API Gateway, onde todos os mecanismos de autorização eles ficam sob responsabilidade dessa camada de gateway. Já em GraphQL, eu preciso levar algumas características de autenticação para o meu back-end, que vai precisar tratar essas autenticações específicas. Do ponto de vista de tratamento de erro, o GraphQL ele se sai um pouquinho pior, porque ele sempre vai retornar o HTTP status 200 e um payload de body detalhando qual que é esse erro. Então, eu preciso fazer um parse, eu preciso analisar esse payload para saber exatamente qual foi o erro que aconteceu. Do ponto de vista de troubleshooting, como o REST ele possui HTTP status específicos para cada tipo de erro, eu consigo analisar esses HTTP status e saber exatamente quais são os problemas que estão acontecendo. Eu consigo fazer analytics em cima das informações que trafegam numa API RESTful de uma forma muito mais fácil. Do ponto de vista de uso de cache,
Também, por eu ter endpoints únicos para cada recurso, para cada API, eu também consigo fazer cache de uma forma mais facilitada. Se eu quiser criar uma API como produto, né, então cobrar sobre o uso das minhas APIs, mais uma vez, por conta de cada endpoint representar um recurso, representar uma informação específica, eu consigo monetizar mais fácil e saber quais são as minhas cotas de uso e cobrar pelo uso das minhas APIs de uma forma mais fácil, utilizando uma API REST, isso centralizando numa camada de API Gateway. Do ponto de vista de reuso, o GraphQL é o que se sai melhor, por conta de eu ter a flexibilidade de construir carry languages e mutations para fazer exatamente o que eu quero, sem nenhum tipo de dependência forte com a interface da minha API. Facilidade de onboarding para experimentar e testar as minhas APIs, tanto o REST como o GraphQL, eles são mais eficientes do que o Google RPC, porque eles provêm, no caso do REST, a Open Specification, né, o Swagger, no qual eu consigo interagir com a minha API, eu consigo experimentar e testar ela facilmente. Já o GraphQL, ele possui o API Explorer, onde eu consigo construir as minhas carry languages, as minhas mutations, e ir testando de uma forma dinâmica, de uma forma bem fácil, em um browser, as minhas APIs. Curva de aprendizado, o Google RPC, ele preza pela simplicidade e performance. Então, ele se sai melhor aí do ponto de vista de curva de aprendizado, é muito fácil construir e consumir uma API Google RPC. Analytics. No caso de eu precisar extrair insights sobre o uso das minhas APIs, eu consigo fazer isso de uma forma bem fácil, utilizando REST, por conta de eu conseguir centralizar isso num API Gateway, e também por conta de as informações elas serem em JSON ou XML, é muito fácil eu extrair esses insights. Ali o Google RPC, por um equívoco aqui, ele está verde, mas na verdade ele deveria estar amarelo. O emoji estava certo, estava uma carinha séria, mas a cor ela deveria ser amarelo aqui. Então, qual que são os casos de usos e as recomendações, né? Quando utilizar, quando que é o melhor cenário para eu utilizar cada um desses estilos de API. Então, no caso de eu ter modelos de dados e operações simples com uso previsível, como é o caso de operações financeiras, né, onde eu vou ter executar transações financeiras que não fogem muito do seu propósito, né, como realizar uma transferência, realizar um pagamento. Quando eu tenho esses modelos de dados simples, o RESTful ele acaba sendo mais eficiente, ele acaba sendo mais fácil de utilizar e mais fácil de disponibilizar para os meus parceiros. Também integrações por parceiros, né, por ter uma característica de ter um uso, uma característica de uso mais previsível, também se sai melhor eu utilizar uma API REST. E também quando eu preciso criar APIs como produto para que eu monetize, para que eu cobre sobre o uso dessas APIs. Então, para esses cenários, uma API REST ela se sai melhor. Aqui no caso de GraphQL, quando eu vou construir APIs para front-end, então os aplicativos móveis normalmente eles precisam ter a menor quantidade possível de round trips e também, eventualmente, as APIs que vão interagir com o front-end, ela vai ter um propósito de uso bastante diversificado, né? Então, eventualmente, o aplicativo ele quer fazer filtros por diferentes entidades. Então, eu quero consultar informações que permeiam diferentes entidades e, para isso, as carry languages do GraphQL, ela ajuda muito. Já para quando eu tenho uma comunicação service to service ou IoT devices, onde, nesse contexto, as interações elas são muito mais previsíveis. Quando eu vou ter uma comunicação de um microserviço com outro microserviço, normalmente esse propósito ele é mais certo. Eu não tenho uma diversidade e uma incerteza de quais são as informações que o microserviço precisa trocar com o outro, né? Então, eu não preciso ter uma reusabilidade tão grande e uma diversidade tão grande de APIs sendo construídas. E, por outro lado, eu preciso ter uma performance muito boa. Então, nesse cenário, o Google RPC, quando eu tenho a minha arquitetura de microserviços, microserviços se comunicando uns com os outros, o Google RPC ele acaba se saindo melhor. E aqui falando um pouquinho sobre alguns cases,
A gente tem um case da Cielo, onde a maquininha da Cielo, ela basicamente ela é um Android, então você pode instalar aplicativos nessa máquina da Cielo e interagir com alguns recursos dessa maquininha, como os recursos de pedidos. Então os aplicativos eles podem criar uma ordem de pedido, encerrar uma ordem de pedido, e isso é feito através de APIs REST da Cielo. A gente tem o case da Edenred, onde a gente tem APIs que são expostas na plataforma da Sensidia REST, mas todo o back-end, toda a solução da Edenred, que é para fazer pagamento através do Samsung Pay. Quem que usa Samsung Pay aqui para fazer pagamentos de conta? Legal, algumas pessoas. Alguém usa com os cartões da Ticket, o Ticket Refeição, o Ticket Alimentação? Legal, algumas. Então, essa solução da Edenred foi para permitir que você fizesse a inscrição, né, para que você cadastrasse o seu cartão, seja o ticket refeição, o ticket alimentação, o ticket cultura, o ticket combustível, no seu celular e fazer o pagamento diretamente com o celular. Né? Então, basta aproximar o celular da maquininha da Cielo, da rede ou qualquer outra, e você consegue fazer o pagamento sem estar com o cartão, apenas com o celular. Então, as APIs que são trocadas, que são disponibilizadas entre a solução da Edenred e o Samsung e as redes de adquirência são APIs REST, mas por trás, o back-end ele é todo implementado em uma arquitetura de microserviço. E nessa arquitetura de microserviço, existem várias APIs gRPC que fazem a comunicação, a troca de informações entre os microserviços. E, inicialmente, a gente construiu essa comunicação da arquitetura de microserviços com APIs REST. E quando a gente migrou, quando a gente mudou as APIs para APIs gRPC, em média, a performance, o tempo de resposta dessas comunicações, elas reduziram em 70%. Em especial, uma API bastante crítica, um microserviço bastante crítico de criptografia e descriptografia de informações, o tempo de resposta desse microserviço ele reduziu de 900 milissegundos para 100 milissegundos. Então, a gente conseguiu ter um ganho de performance bastante grande aí nesse case da Edenred. E também tem o case do GitHub, onde eles construíram APIs GraphQL, e ninguém melhor do que o Pedro Lacerda para falar um pouquinho mais sobre esse case para a gente. Pessoal, bom dia. Nos próximos 10 minutinhos eu vou falar de como foi a história da criação da API GraphQL por trás do GitHub, como a gente entende a criação das nossas APIs e esse direcionamento. Então, só para falar um pouquinho, o GitHub agora tem uma operação no Brasil, e é por isso que a gente está aqui hoje, e sempre que vocês quiserem falar com a gente, fiquem à vontade, estamos por aí, beleza? Então, um pouco... o GitHub foi lançado em 2008, em fevereiro de 2008, e em abril a gente fez o lançamento da nossa API. Então, a gente sempre teve entendimento que se a gente quer ser o ponto onde todos os desenvolvedores vão desenvolver software, a gente tem que possibilitar integrações, a gente tem que possibilitar que outras ferramentas e que automações sejam feitas em cima da nossa plataforma. Por ter essa visão de ser API first, a gente sempre criou APIs e hoje praticamente tudo que você faz dentro do GitHub você consegue fazer também via alguma das nossas APIs. Então essa primeira API que a gente lançou, a V1 dela era um XML, funcionava em cima de REST, e em 2016 a gente lançou uma API GraphQL, que ela foi, vamos dizer assim, a última grande atualização e novidade em cima de APIs que a gente teve. A nossa API, hoje a gente mantém as duas, temos a REST, que boa parte dos nossos integradores ainda usam, e aí tem também a GraphQL, que é o que a gente vê como o futuro das nossas APIs. Beleza? Então, assim, por que a gente resolveu avançar e criar uma API GraphQL? O primeiro motivo é a escalabilidade. A API REST ela era responsável por 60% das chamadas de bancos de dados que a gente tinha. Isso era muito causado pelo overload de informações que a gente tinha que mandar toda vez que fazia uma requisição. A gente mandava mais informações do que o cliente precisava e também fornecia uma série de links, URLs, para ele poder fazer outras chamadas e continuar fazendo as ligações, e isso fazia com que eles fizessem várias chamadas encadeadas. E nisso a gente estava causando tanto com que clientes atingissem o limite de chamadas de APIs que as organizações podem, assim como também a gente estava gerando uma sobrecarga nas nossas bases de dados para poder fazer
o envio e a transação de todas as informações. E também para ter mais meta-informações sobre os endpoints. Então, a nossa equipe queria saber quais são, de fato, os dados, os campos que eles estão retornando, quais são os esquemas que eles estão querendo trazer, como que eles estão interagindo em cima disso. E como a gente, utilizando a API GraphQL, a gente consegue trazer mais insights, a gente consegue entender hoje uma granularidade específica do tipo qual organização está utilizando qual campo e, inclusive, informar esse cara quando a gente está fazendo a deprecação de algum campo. Então, a gente consegue chegar numa granularidade muito baixa de entender o impacto que existe em determinada modificação em cima disso tudo. E a gente consegue, inclusive, devolver para a comunidade soluções que são mais interessantes, inclusive atendendo a demandas que eles criam nos futuros das APIs. Então, quando a gente pensou em criar e testar com a comunidade como a gente ia fazer uma API GraphQL, a gente procurou um objetivo que fosse simples o possível para a gente entender o que a gente entregaria no fim e, a partir dali, começar a pensar. Então, a nossa equipe de APIs pensou primeiro, como eu vou fazer para implementar reações com emoji nos comentários? Esses comentários teriam que ser feitos em issues, em pull requests, em commits. Então, eles voltaram para trás e começaram a pensar, beleza, a gente vai primeiro definir um esquema, a gente vai mapear o usuário, depois de mapear o usuário, a gente vai entender o repositório, porque dentro do repositório eu vou ter ali as issues, os pull requests e os commits, e são esses itens que eu faço comentários, e dentro desses comentários eu vou ter ali a implementação dos emojis. Então, definindo o objetivo e olhando para trás o caminho que eles iam ter que trilhar, eles conseguiram ir avançando e criando os esquemas para poder fazer a primeira release dessa nossa API. Então, são alguns números que a gente tem dentro do GitHub hoje. A gente tem 100 mil chamadas por minuto na nossa API REST. Ela é de longe a mais utilizada ainda, mas a gente tem cada vez mais estimulado que os apps, as ferramentas de CA e CD, as empresas que fazem integração e os desenvolvedores que fazem integração com o GitHub usem mais a API GraphQL, mas ainda a API REST ela é o core do nosso produto. A API GraphQL pública hoje recebe 15 mil chamadas por minuto e a gente tem a API GraphQL interna, que a nossa equipe de engenharia usa para poder fazer toda a construção de interface, que é de fato de fato que tem maior impacto no nosso back-end, que hoje é responsável por 600 mil chamadas por minuto. Então, se você for olhar todas as interações que vocês fazem com a interface do GitHub hoje, ela é suportada por uma API GraphQL por trás. Tá? A nossa equipe de engenharia não usa nenhuma API REST mais. Ops. Então, alguns números. Aqui, só para ficar claro, eu não sei como é que está a imagem para vocês, são o crescimento de tipos que as nossas APIs tiveram ao longo do tempo. Tá? Então, a primeira linha amarela é uma API interna GraphQL que o nosso time usa para construir o github.com. A linha verde, que vocês podem olhar ali, ela surgiu mais ou menos no fim de 2017. É uma API GraphQL que a gente usa para construir o nosso produto Enterprise. Depois vem as APIs públicas que são disponíveis para os nossos usuários. Então, elas crescem mais ou menos em conjunto, mas ainda existem alguns endpoints que só os clientes Enterprise conseguem ter, porque tem algumas funcionalidades a mais. Mas é muito claro que a gente primeiro testa internamente uma API e depois faz o release dela para o público em geral. O que é interessante nisso a gente tem uma meta de até o fim de 2020 fazer com que a gente não tenha mais endpoints específicos para chamadas internas e externas. A gente vai ter uma chamada única, que a sua autenticação em cima da API vai falar se você é um desenvolvedor interno do GitHub desenvolvendo o produto ou um desenvolvedor externo querendo fazer uma integração. Com isso, a gente vai conseguir criar uma paridade de funcionalidades entre o que a nossa equipe usa, o que a gente provê para a comunidade, e o benefício disso ao invés de a gente ter uma equipe de mais ou menos 600 desenvolvedores que vão utilizando a API e dando feedback, a gente vai ter uma comunidade de 37 milhões de desenvolvedores usando uma API, tendo feedbacks, e aí possibilita a gente melhorar e incrementar em cima disso cada vez mais. Opa! Então, alguns outros números, vocês podem olhar que as cores são as mesmas, então assim, o número de objetos que a gente foi disponibilizando dentro das APIs, como ela cresceu ao longo do tempo. Não sei se está dando para ver também. A linha começa aqui do meio de 2016 e vai até o primeiro trimestre de 2019. Tá? Então,
o GitHub vê o futuro das APIs nossas como sendo o GraphQL hoje, e é por isso que a gente disponibiliza boa parte dos nossos esforços em aumentar a quantidade de pontos em cima das APIs e a quantidade de soluções que as equipes conseguem criar em cima disso. E por isso que vocês podem ver que tem esse salto ao longo do tempo que a gente tem ali. Um pouco mais falando de como a nossa equipe trabalha para construir essa API, a gente tem um bot hoje, que é o GraphQL Doctor. O que ele faz? Sempre quando a equipe de API está desenvolvendo alguma atualização e essa atualização promove uma quebra no nosso legado, ele avisa onde está essa quebra e avisa que pode ter um impacto no cliente final. E logo num pull request, as pessoas podem olhar o que está sendo impactado e avaliar como eles vão avançar com essa solução. A gente tem um bot, que é o Robot, que ele faz o tracking dos campos. Então, ele vai falar assim, olha, se eu jogar um comando GraphQL e peço a usagem de um determinado repositório no esquema, ele vai falar assim, olha, o repositório, o nome tal, tem uma contagem de uso desse campo de tanto. Então, se você for pensar, eu consigo chegar no nível de uma organização que usa o GitHub e falar, olha, essa organização faz chamadas em cima desse campo em mais de 12 mil chamadas. Se você tirar esse campo agora, esse cara vai quebrar e é um cliente que você está impactando. Com isso, mais uma vez, são partes dos analytics que a gente consegue ter para tomar decisões em cima da estrutura e da arquitetura da nossa API. E vocês podem acompanhar no nosso blog também, e isso são coisas geradas automaticamente. Toda vez que a gente faz uma mudança na API que tem alguma quebra, a gente comunica aos nossos clientes e a gente vai monitorando. Se a gente vê que o campo ou a estrutura não tem parado de ser utilizados, a gente entra em contato por e-mail, por telefone. Se for algum cliente enterprise, a gente chama a pessoa responsável por isso para poder criar com eles um plano de deprecação de campos. Então, o que é importante aqui o desenvolvedor é a alma do GitHub. A gente não quer deixar que desenvolvedores e empresas fiquem na mão por estar utilizando a nossa API. Então, a quantidade de dados, de analytics que a gente gera em cima de usos de API é importante para saber tanto as decisões que a gente está tomando agora, como a gente olha para o futuro disso. Tá? Por fim, vocês podem entrar no site do GitHub, que é developer.github.com/v4explorer, e lá vocês podem testar a API do GitHub em tempo real, ver se um campo existe, se não existe, se é válido, se não é válido. E eles vão te autossugerir campos para você poder testar. Tem guias de como utilizar, como começar a criar seu primeiro app, como começar a trabalhar em cima disso também. É super fácil e é interativo, não precisa baixar nada. Pode, pelo próprio site, usar a sua própria autenticação de usuário e, a partir dali, começar a criar as suas próximas integrações. E, por fim, o que a gente olha como o futuro das APIs do GitHub? O primeiro, da API GraphQL, no caso, que seja possível fazer requisições em batch. Então, intercalar esquemas e chamadas que elas sejam dependentes uma entre a outra. Criar subscrições, então, entender que uma chamada teve algum campo ali, que teve alguma atualização de dados ou atualização do conjunto de dados que ela está chamando, e informar isso automaticamente. E depois ter a capacidade de protelar dados. Então, eu consigo marcar uma parte da minha resposta como não sendo sensível a tempo, e eu posso receber isso depois, ou quando a minha capacidade estiver reduzida, ou quando o GitHub tiver algum dado novo para me informar ali em cima também. Beleza? É isso, pessoal.